Estamos a 23 minutos das 10 horas da manhã. Fernando Alves, esta manhã recebemos na TSF Ana Pereira e Nádia Salles Grave, duas das coordenadoras do projeto Primeira Vez. É um projeto apresentado em fevereiro do ano passado. Não é grave, mas ela é grade. Pronto, é um detalhe, okay. É um detalhe mesmo. É um projeto apresentado em fevereiro do ano passado e que já levou mais de 300 pessoas ao Teatro Dona Maria II. Não necessariamente para ver uma peça. Bom dia, Ana. Bom dia, Nádia. Algumas destas pessoas foram apenas visitar um teatro no qual nunca tinham entrado. Isso é, enfim, todo um programa, para usar um palavrão. Irem a um espetáculo, nós propomos às pessoas uma experiência que, no fundo, sintam que o teatro é delas e é para elas, que elas podem e devem usá-lo, visitá-lo, usufruí-lo, e ainda mais tratando-se do Teatro Nacional, que é nosso, não é? Neste bom sentido democrático e... Sim. E como é que escolhem as pessoas? Esperam que elas vos encontrem e se inscrevam em algum programa? Ou, pelo contrário, a iniciativa é vossa? Escolhem em função de informações que recebem em associações de bairro? Como é que a coisa se processa, Nádia? Nós temos ido convocar as pessoas em todo o tipo de instituições, associações, estamos a falar de juntas de freguesia, universidades sénior, universidades de jovens estudantes, como fomos na semana passada, por exemplo, à Universidade Católica, falar diretamente com estudantes para saber se eles teriam interesse em participar no nosso projeto. Porque havia lá estudantes que nunca tinham ido ao teatro? Muitos estudantes que, inclusive, estão num curso de comunicação social e cultural e que nunca tinham ido ao Teatro Dona Maria. Deve ter sido uma experiência incrível. Contem lá, sem nomes, ou como é óbvio, que experiências tiveram nessa conversa, assim tão surpreendentes? Foi dito, por exemplo, por um estudante, deixa cá ver, de 20 anos, 21, 22, que nunca tinha ido ao teatro porque achava que não seria uma boa experiência, ou porque não sabia onde ficavam os teatros na cidade onde vive. O que é que pode acontecer? Que conversas podem surgir quando falam com estudantes que nunca foram ao teatro? Houve, por exemplo, uma jovem rapariga que vive em Carnaxide, que está num grupo de teatro amador e que nunca tinha ido ao Teatro Dona Maria. E que para ela não era óbvio que aquele teatro está realmente aberto. Tem as portas abertas para ela e para toda a gente. As pessoas, no geral, acham que, sobretudo agora com esta experiência do Teatro Dona Maria, que o teatro não está aberto para elas. Que não é um teatro para elas. Estamos a falar do teatro edifício, que pode ser visitado. Não estamos a falar do lugar para o qual compram um bilhete, um ingresso, e encontram o lugar respectivo, sentam-se e esperam que comece a aventura. Não é visitar o próprio edifício, é isso? Não é só visitar o edifício. As pessoas olham para o Teatro Dona Maria e a primeira coisa que pensam é que é um teatro que está fechado, porque olham para a fachada e não fazem ideia sequer que o acesso, por exemplo, é feito pelo lado esquerdo do teatro. Esta é uma das primeiras coisas. Outra questão é a questão das pessoas acharem que é um sítio demasiado sumptuoso para elas e que não é um sítio onde elas se vão encaixar, digamos. Outra questão é o preço do bilhete. Acham sempre que o preço pode ser demasiado elevado para elas, quando, na verdade, existem várias opções e várias formas de contornar a questão. Também os próprios conteúdos do teatro, as pessoas olham para as sinopses, olham para a imagem que é construída à volta de uma peça de teatro e também não se identificam diretamente com aquele conteúdo. Portanto, há aqui várias questões que nós estamos a tentar trabalhar com as pessoas, mas na verdade é uma coisa muito simples, que é dizer-lhes que que estão enganadas, que podem mesmo usufruir daquele espaço, seja do espaço em si para o visitar, porque realmente do nosso projeto também faz parte de uma visita guiada, como também ir ver uma peça de teatro e gostar e não gostar. Depois de verem a peça de teatro, têm sempre um espaço de conversa com a equipa artística onde podem dizer o que quiserem, são livres de se expressar e sem precisarem de ser muito intelectuais ou pronto. E o facto de haver essa conversa estimula nas pessoas um maior apetite por ir ao teatro? A ideia de que podem conversar com encenador ou com atores no fim é muito estimulante, é mais estimulante para que aceitem ir, aqueles que nunca lá foram? Sim, é um momento em que as pessoas se sentem muito próximas do teatro. E nós, esta conversa é moderada por nós, e mais do que até podemos falar sobre o espetáculo, sobre o autor, sobre o encenador, mas nesse momento é um momento em que estimulamos a curiosidade das pessoas em relação à própria profissão de ser ator. Quanto tempo é que as pessoas demoram, quanto tempo é que os atores demoram a decorar o texto, quanto tempo é que tiveram em ensaios, quais foram as profissões que precisaram para fazer aquele teatro. No fundo, as curiosidades que estão
além daquilo que nós vemos. São coisas que todos gostaríamos de saber. Qualquer de nós terá curiosidade em saber qual é o método de um dado ator ou de um dado encenador, porque cada um terá métodos diferentes, adaptados às suas próprias características. Não é? Sim. E para os próprios atores também esta frescura e esta curiosidade dá-lhes... É muito interessante este encontro, porque ou seja, nós estamos a falar de questões mais teóricas, mas estamos a falar sobre eles e sobre esta aproximação. E todo este projeto é muito sobre estarmos com as pessoas, ouvirmos as pessoas, irmos à cidade. No fundo, é o teatro que vai à cidade, procura as pessoas onde elas estão e está com elas. Quando diz que é o teatro, Ana, que vai à cidade, isso quer dizer que a Ana e a Nádia são enviadas do teatro a essas comunidades ou vão por vossa conta em risco porque apresentaram ao teatro, neste caso ao Tiago Rodrigues, diretor do Teatro da Dona Maria II, um projeto que é autónomo, que é da vossa responsabilidade. Vão como enviadas do teatro ou vão como Ana e Nádia que têm um projeto? Vamos como Ana e Nádia do projeto Primeira Vez. No fundo, encontramos no Teatro Nacional o primeiro e um ótimo parceiro neste projeto, mas é um projeto autónomo. Obviamente estamos a falar em nome do Teatro Nacional e foi o Teatro Nacional que coproduziu este projeto no seu primeiro ano. O Tiago aceitou a ideia com grande entusiasmo? Sim. Como é que foi? O Tiago é um grande entusiasta desta questão dos novos públicos. Aliás, neste momento, na fachada do Teatro Nacional, há cada vez a Primeira Vez, e para ele interessava-lhe muito trabalhar a democratização do acesso no Teatro Nacional. E o projeto Primeira Vez caiu assim, que nem ginjas, não é? Como costumamos dizer, para, no fundo, a dramaturgia do que ele queria e os interesses que ele tem e, no fundo, as prioridades que ele tem para o teatro. E as pessoas que têm ido, estas mais 300, não são todas estudantes. Imagino que vão reformados, vão pessoas da Universidade Sénior, por exemplo. Eu encontrei referências à Universidade Sénior na pesquisa que fiz. Como é que chegam a essas pessoas? Chegam atrás de uma ideia, de uma possibilidade, de uma informação que recebem, ou vão a uma instituição, a um bairro e logo se vê quem aparece, quem é que pode ser abordado? Como é que é o processo de seleção das pessoas? Porque há aqui uma seleção, obviamente. A seleção, nós só temos uma condição para as pessoas participarem na primeira vez. Neste primeiro ano é nunca terem ido ao Teatro Dona Maria, portanto não há propriamente uma seleção propriamente dita, pronto, esta condição de base. Depois, o que temos tentado fazer vamos sempre falar com várias instituições, mas também temos no nosso site, no primeiraVez.pt, a possibilidade de qualquer pessoa se inscrever no site através de um formulário muito simples. Quem esteja a ouvir-nos neste momento e acho curiosa a ideia, vai a esse site, primeiraVez.pt. Exatamente. E o que é que tem de fazer depois? Tem de preencher alguma coisa? Tem de telefonar a uma de vocês? O que é que vai acontecer? Como é que o processo se desenvolve? Se tiver e-mail, pode preencher um formulário e enviar-nos e nós vamos contactar o mais rapidamente possível para explicar como funciona todo o projeto e dar todas as informações necessárias. Também, se não for uma pessoa que use muito a internet, pode dar sempre nós temos um número de telefone que é o 962-851-467 e as pessoas podem contactar-nos a qualquer hora, a qualquer momento. Já aconteceu que vos tenham ligado a dizer eu quero ir? Sim, já nos aconteceu, tem acontecido regularmente. Nós não fizemos logo assim uma grande divulgação do projeto dessa forma. Preferimos nós ir sempre aos sítios, explicar o projeto, criar uma relação direta com as pessoas que estão interessadas, para depois também as conhecermos ao longo de todo este percurso, porque acreditamos que a grande diferença também está nesta mediação que nós fazemos, nesta relação que criamos com as pessoas perceberem que nós estamos lá para elas e vamos recebê-las, e há uma cara conhecida quando elas chegam ao teatro, faz com que elas estejam muito mais à vontade e que se sintam bem-vindas. Sim, há um Cicerone que as acolhe mesmo. É, exatamente. Que as ampara nessa incursão. Esta ideia da primeira vez, já aconteceu que encontrasse alguém disponibilizar-se para uma absoluta primeira vez, alguém que não apenas nunca tivesse entrado no Dona Maria II, mas que nunca tivesse ido ao teatro? Ou não aconteceu isso? Por acaso não. Porque há muita gente que nunca foi ao Teatro Nacional, ou que nunca foi até agora ao Teatro Nacional, que tinha hábitos de ir ao Teatro Politeama, portanto, sobretudo os mais velhos. À revista. À revista, sim. De facto, bem, a não ser alguns adolescentes que se juntaram a nós no Montanha Russa,
e aí sim foram pela primeira vez, mas é muito raro porque habitualmente as pessoas vão com as escolas, portanto as escolas cumprem bastante bem esse papel. Falou da Montanha Russa, é um dos 4 espetáculos que já foram selecionados, outro foi Sopro, que imagino que deve ter desencadeado muitas emoções em algumas das pessoas que o viram. Que não tivessem ido nunca ao Teatro Nacional Dona Maria II. Também o Frei Luís de Sousa já esteve. E agora há aí um novo espetáculo com estreia anunciada já para 28 de maio, enfim, que é uma data com algumas ressonâncias. Já há inscrições. Como é que se faz a inscrição das pessoas? Já foi dito. Este espetáculo tem características especiais. Querem valorizá-las para quem esteja à escuta da conversa? A estreia do espetáculo é a 25 de maio, só 25? Para retificar. Eu tinha aqui 28 por algum engano. Está escrito 28 com letra de imprensa em algum papel que eu consultei, mas vá, 25 de maio. 25 de maio. As nossas datas são a 26 de maio e a 5 de junho, portanto são nessas datas que nós conseguimos levar pessoas pela primeira vez ver a Matança Ritual de Gorges Mastromasse. É um espetáculo encenado pelo Tiago Guedes, protagonizado pelo Bruno Nogueira, e que é muito engraçado porque vai contar a história de um jovem que entra dentro numa multinacional e que vai fazer tudo por tudo para conseguir subir à custa de muitas outras pessoas que vão ficar pelo caminho e que vão ser provavelmente muito espezinhadas, digamos assim. Nessa competição desenfreada que por aí anda e que faz lei, não é? Em muitos casos. O objetivo, já foi dito, é criar novos públicos. Isso não é coisa fácil. Por mais que possa parecer fácil criar públicos. É um trabalho persistente. E sobretudo, mais do que criá-los, é mantê-los. Vamos ver agora também, vamos começar a ver a eficácia deste projeto. Há uma coisa que nos interessa muito, que é voltar a formas do antigamente. Mais do que uma comunicação de massas, mais do que desafiar 20, 30, 40 pessoas, é desafiar a Maria Amélia, o Mário, o Carlos, o Fernando, mas desta forma, muito por telefone, uma comunicação altamente individualizada, que é o que as pessoas apreciam. E permitir que essa pessoa, o Joaquim Manuel, conheça o Tiago, aquele Tiago que ali está despido de formalismos, enfim, ele está sempre despido de formalismos, e que lhe fala também da sua paixão pelo teatro, do modo como transpira com os nervos antes das peças terem estreia, por aí fora. É isso que pretendem? Sim. Jogar histórias de vida com histórias de vida. Há um plano para alargar o âmbito desta intervenção a outras salas e a outros géneros artísticos? Sim, estamos a cuidar disso. Tanto alargar noutros territórios geográficos como noutros territórios, portanto, à música, ao cinema, à dança. E, no fundo, isto é interminável. Grande empreitada que tem as duas pela frente. Ana e Nádia, este projeto tem o patrocínio do Presidente da República. O Presidente já acompanhou alguma primeira vez? O Presidente quase que acompanhou uma primeira vez, porque foi ver o Frei Luís de Sousa, mas não foi na mesma data que o nosso grupo da primeira vez, que foi também no Dia Mundial do Teatro, que foi um dia um bocadinho confuso e tivemos a presença da Ministra da Cultura e, portanto, já foi por si só assim um dia especial. Sobretudo para os participantes que não estavam à espera também de terem um momento tão próximo com a Ministra, que foi muito agradável, e fizemos uma visita guiada com ela, portanto foi assim muito engraçado, mas não, infelizmente ainda não conseguimos, mas vamos conseguir. Nesta hora, se algum assessor está a ouvir a conversa, há de haver um Espírito Santo de orelha que lhe fará chegar essa possibilidade, e, enfim, é uma possibilidade altamente motivadora também, até para um Presidente da República, por mais intensa que seja a sua agenda. Ana Pereira, Nádia Salesgrado, obrigado por terem vindo. São coordenadores do projeto Primeira Vez, que já levou até agora mais de 300 pessoas ao Dona Maria II. Se ficaram motivadas para esta conversa, telefonem ou enviem um palavrão, enviem um mail para primeiraves@primeiraves.pt. Já não falha. Obrigado. Já não falha. Muito obrigada.